Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Agora, bora lá para a telinha para você ver o conteúdo de hoje. Vê só, gente, hoje eu vou falar sobre as relações ecológicas, mas observe bem na telinha. Tem minha rede social, @FernandoGayatri, tanto para o Instagram quanto para o Facebook. Estou esperando vocês me adicionarem, me chamarem para, sei lá, a gente tomar um café na escola de vocês quando voltar às aulas, né? No sistema híbrido. Eu posso muito bem chegar lá na escola de vocês, chama lá o professor do EducaPE, vai ser um prazer para mim chegar na sua escola para a gente poder ter aquele papo legal e aquela aula de ciências maravilhosa. Bom, hoje eu vou falar sobre as relações ecológicas. Quando se fala de relações ecológicas, eu estou falando ali das interações que vai existir entre seres vivos que vão viver em um determinado ambiente. Essas interações, elas podem trazer benefícios ou não para os seus envolvidos. Então, todos os seres vivos, eles irão se relacionar uns com os outros, tanto da mesma espécie, que a gente chama de relação intraespecífica, quanto de espécies que são distintas, que aí a gente vai falar de relação interespecíficas. Presta bem atenção, se é da mesma espécie é intraespecífica. Espécie que é diferente é interespecífica. Os dois nomes eles podem se parecer, mas a relação ela é diferente, são distintas. Relação com a mesma espécie e relação com espécies diferentes. E essas relações, elas podem ser harmônicas quando não há nenhum prejuízo, né? Envolvendo ali os indivíduos, ou desarmônicas, quando pelo menos um dos indivíduos ele vai se prejudicar. Então, eu vou falar aqui sobre as relações que são intraespecífica, uma relação que é harmônica. Bora falar de sociedade. Observe na telinha que a gente tem ali, as abelhas. As abelhas é uma sociedade. São indivíduos da mesma espécie que se mantêm ali anatomicamente separados e que cooperam entre si por meio de uma divisão de trabalho. Geralmente, a morfologia corporal está relacionada com a atividade que vai exercer. Então, eu tenho ali de exemplos de sociedade as abelhas, os cupins, as formigas. Falando de formiga, eu quero lembrar aqui da questão da rainha das formigas, que ela é bem conhecida, né? Aqui no estado de Pernambuco, que a gente chama de tanajura. Então, tem sites que o pessoal fica doido atrás dessa iguaria para comer a rainha das formigas, que é a tanajura. Eu mesmo sou louco por tanajura. Bom, bora falar de outra relação intraespecífica que é harmônica, ou seja, bora falar de colônia. São indivíduos que são associados anatomicamente e eles apresentam ali semelhanças, né? Colônias que são isomorfas ou com diferenciação corporal. Isso de acordo com a atividade que vai desempenhar, que pode ser polimorfa. Exemplo, determinadas algas e caravelas portuguesas. São exemplos aí de colônias, quando se fala de relações que são harmônicas. Agora, bora falar de relações que são intraespecíficas, que é desarmônica. Eu tenho ali a questão do canibalismo e da competição. O canibalismo é o ato no qual o indivíduo ele vai se alimentar de outro indivíduo de outra espécie. Já a competição vai ter ali a disputa por territórios e a questão de parceiros sexuais e da comida. Então, o indivíduo daquela mesma espécie, que é mais forte, né, ele vai ser tido ali como o alfa, certo? O macho alfa, ele vai ter todas as suas fêmeas para realizar o ato sexual e vai ter a melhor parte da comida. Então, é uma relação que é intraespecífica, da mesma espécie, mas existe a competição.
E essa competição ela pode ser em relação à questão de território, de parceiros sexuais e em relação à questão da comida. Bora agora falar das relações que são de espécies diferentes, ou seja, interespecíficas, as relações que são harmônicas. Você já ouviu falar do mutualismo? Bom, o mutualismo na realidade são indivíduos de espécies diferentes que se encontram intimamente associados. Isso daí ele vai criar um vínculo de dependência. Ambos vão se beneficiar. Eu tenho aí o exemplo de links, fungos e cianobactérias, cupim e protozoários, que vai digerir a celulose de seu organismo, micorrizas e fungos e raízes de plantas. Ou seja, quando se fala de mutualismo, são espécies que são diferentes, só que tem esse vínculo de dependência. Uma espécie vai depender da outra para sobreviver. Outro exemplo aí, eu posso falar da protocooperação, que são indivíduos que vão cooperar entre si, mas eles não são dependentes, né? Ou seja, um não vai depender do outro para sobreviver. Exemplo, a gente tem o peixe palhaço, a anêmona, que é o primeiro a ganhar a proteção, e o segundo, o resto de alimentos, que são pássaros que se alimentam de carrapato, ou seja, carrapato bovino e etc. Então, eu acredito que a maioria do pessoal já assistiu aquele filme Procurando Nemo. Então, o Nemo ele vive ali, justamente ali na anêmona, porque a anêmona ela vai proteger aquele peixe que é conhecido como peixe palhaço, certo? E o peixe palhaço, de certa forma, vai proteger a anêmona, só que eles não dependem um do outro para sobreviver, por isso é uma protocooperação. Vou falar agora sobre inquilinismo. Quando se fala de inquilinismo, ou seja, é uma espécie que vai usar a outra como abrigo, mas somente se ela se beneficiar. Isso aí sem causar nenhum prejuízo à outra. Exemplo, orquídeas e bromélias que são associadas a árvores de grande porte. Então, na telinha a gente vê aí uma bromélia que está ali associada a uma árvore de grande porte. Ela não vai sugar o nutriente daquela árvore, não. A gente pode chamar isso daí de epifitismo, quando se fala em relação à questão das plantas. O que é que vai acontecer? As suas raízes, elas irão absorver os nutrientes que vão estar presentes no ar. E o que é que tem presente no ar? Qual é o gás que tem maior porcentagem no ar? É o nitrogênio. E toda planta, ela precisa de nitrogênio. Então, ela absorve a água do ar, né? No caso que está ali presente na atmosfera, e outros nutrientes. E isso daí não vai causar nenhum prejuízo para a árvore que ela vai estar ali hospedada. Bom, outra relação que a gente tem também harmônica é o que a gente chama de comensalismo. Observe aí na telinha que você vê um tubarão, né? E a gente tem um peixe, que a gente chama de peixe piloto. Esse peixe piloto ele vai se prender no tubarão para se alimentar dos restos de comida que vai sobrar do tubarão, né? E que ele também pode se locomover com maior agilidade. Ou seja, é uma relação que uma espécie vai se beneficiar de outra espécie, mas não vai causar nenhum prejuízo para a espécie. Bom, já que eu falei das relações interespecíficas, harmônicas, bora agora falar das desarmônicas. Vou falar agora sobre o amensalismo, ou seja, é uma espécie que vai inibir o desenvolvimento de outra, ou seja, a liberação de antibióticos por determinados fungos, causando ali a morte de certas bactérias. Então a gente tem exemplos aí de protozoários de águas que são vermelhas. Quando ela começa a se proliferar dentro do mar, o que é que vai acontecer? Ela vai inibir qualquer outra espécie para sobreviver naquele determinado ambiente. Então essa relação aí interespecífica a gente chama de amensalismo.
Outra relação que é desarmônica, que é interespecífica, é o predatismo, ou seja, o indivíduo ele vai matar o outro para se alimentar. Exemplo, a serpente e o rato. Aí na imagem, no caso, tem uma onça que está se alimentando de uma zebra. Ela caçou essa zebra para poder se alimentar e para levar para a sua ninhada. Bom, outra relação que é desarmônica também, que é interespecífica, é o que a gente chama de parasitismo. O parasita ele vai retirar do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir a sua sobrevivência, debilitando ali. Exemplo, a lombriga que vai se alojar no ser humano, a largata e as folhagens, o carrapato que se aloja ali no cachorro. A lombriga, gente, ela fica ali no intestino. Quando a gente come, né, que vai passar pelo sistema digestório, que passa pelo estômago e depois vai para o intestino. O intestino ele vai ser responsável para levar os nutrientes para a nossa corrente sanguínea e para as outras células. E ali a lombriga, ou seja, o verme, ele vai se alojar justamente ali. O que é que vai acontecer? Ele vai ser um organismo que ele é parasita e vai se alimentar justamente desses nutrientes. É por isso que as crianças elas ficam desnutridas, não só crianças, como também adultos. Outra relação que é desarmônica, que é interespecífica, que é a competição, ou seja, a disputa por recurso, ou seja, território e presas. Existem animais que precisam de um determinado território para poder circular. Então, os lobos mesmo, eles precisam de um território. Se chegar outro lobo, no caso aí, de outra facção, ou seja, de outra ninhada de lobos, né? O que é que vai acontecer? Eles irão disputar pelo recurso, pelo aquele território. Isso aí é uma relação que é desarmônica. Bom, essa relação aí que é desarmônica, é a relação que a gente chama de que é interespecífica, tá certo? Que são as relações ecológicas. Eu agora gostaria que vocês viessem para mim aqui, tá? Valeu? Então, vê só, pessoal, hoje eu falei sobre as relações que são ecológicas. Os organismos, eles vão se relacionar entre si. E um ponto que é bem crucial, a relação que é intraespecífica e a relação que é interespecífica. A intraespecífica é a relação que é entre indivíduos da mesma espécie. Ela pode ser harmônica, ou seja, harmônica quando vai beneficiar alguma das espécies ou ambas as espécies. Desarmônica quando é da mesma espécie, mas ocorre ali uma competição pelo território ou por um parceiro sexual. O que é que vai acontecer? É uma relação desarmônica. Mas tem também a interespecífica, que é de indivíduos de espécies diferentes. Então, existem relações que são harmônicas e relações que são desarmônicas. Então, todos esses indivíduos aí, eles irão viver em um ecossistema que a gente chama de bioma e vai ter ali a sua comunidade. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente vai se encontrar na próxima aula do EducaPE.